Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos com a aula de revisão de matemática que você estava devendo, né? Então vamos pegar o nosso material, ir acompanhando os conteúdos para que vocês possam ir tirando suas dúvidas durante esse vídeo. Então, vamos começar com o litro, que é uma medida de capacidade que tem por, nos ajudar a medir quanto cada recipiente pode compor de líquidos. Posso colocar água, suco, refrigerante, chá, todos esses tipos de bebidas. Também posso colocar álcool, gasolina, amaciante, que é aquele produtinho que as mães usam para perfumar as roupas. E a medida do litro, ela nos possibilita trabalhar com as caixinhas, com as garrafas e com esses garrafões, ok? O litro também tem uma medida menor de capacidade, que é o mililitro. E ele pode nos ajudar a compor, então, essa quantidade final do litro. Então, para que eu possa ter essa medida de litro, eu preciso ter 1000 mililitros, tá? Aqui eu trouxe para vocês caixinha, garrafa, garrafão, que são as medidas mais usuais que nós temos no dia a dia, tá? O litro inteiro, ele é composto por 2 mililitros, que são duas medidas de 500 ml, tá? Também o litro é composto por 4 medidas de 250 mililitros e elas compõem então o meu valor final de litro. Se lá na minha operação ou numa situação problema ele pede para converter o litro para uma medida de capacidade menor, que é o mililitro, é só eu pegar o valor do litro e multiplicar por 1000. Por exemplo, eu preciso converter 5 litros em mililitros. É só eu pegar o valor do 5 e multiplicar por 1000. E assim eu vou ter 5.000 mililitros, ok? E posso fazer a minha operação seguindo bem tranquilinho. Dando sequência, qual é a chance? Esse é um tema que a apostila abordou para que vocês possam identificar que há as probabilidades das coisas acontecerem ou não acontecerem, né? Um exemplo aqui que a apostila traz: não existe a chance de fazer uma viagem no tempo. A chance de ocorrer um grande terremoto no Brasil é quase nula. Chance de um casal ter gêmeos. Chances de alguém ganhar na Mega Sena, chances no jogo da cara ou a coroa aparecer. Então, nós no nosso dia a dia utilizamos um jogo para identificar, por exemplo, lá numa partida de xadrez. Quem vai começar? Né? Vamos imaginar aqui. Então, eu posso utilizar o para o ímpar. Sim, ele é um método de chance, né? Onde o par finaliza sempre com os números. Pode ser o numeral ou finalizar com 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares podem ser ou finalizar com 1, 3, 5, 7 e 9. Lembrando que par é quando eu tenho lá 2, eu formo uma duplinha. Vamos imaginar que eles vão dançar na festa junina. Então, precisa lá do parzinho para dançar. Ímpar é quando acontece de ter mais um integrante, porém ele vai ter que fazer uma dança sozinho, vai ter que tocar uma sanfona, porque não sobrou um amiguinho ou amiguinha para dançar com o coleguinha aqui. Então eu vou ter a dupla, que é o par, e vou ter o ímpar, que vai ficar isolado, vai ficar sozinho, tá? Lá na apostila de vocês, nas páginas 12 e 13, ele traz a propriedade comutativa, que é inverter a posição das parcelas numa adição. Não estou trocando, por exemplo, o número 54
no número 45, que é quando troco o lugarzinho, o valor posicional dos meus números, onde unidade vira dezena e dezena vira unidade. Não, é quando eu tenho lá na minha operação, lá na página 13, no exercício 3, letra A, vocês têm uma operação assim, ó, 54 mais 19 mais 66 mais 14 mais 21 mais 6. É uma conta enorme. Então, para que eu possa simplificar ela de uma maneira mais rápida e que eu possa transformar os resultados em dezenas exatas para facilitar a minha operação, eu vou trocar o lugar das minhas parcelas. Então, eu tenho 54, eu vou juntar com 6, eu vou ter 60. Eu tenho 19, eu vou juntar com 21, então eu já vou ter 40. Eu tenho 66 e vou juntar com 14, eu vou ter 80. E aí, juntando essas dezenas exatas de 60 mais 40, 100, mais 80, 180. A minha operação fica mais rápida do que eu colocar um numeral embaixo do outro e somando unidade com unidade, unidade, dezena com dezena com dezena, mais a reserva. Enfim, tudo isso facilita essa operação. Pode ser que você tenha se identificado com esse método no seu dia a dia, trazer ele para a sua forma de estratégia para encontrar as respostas de uma maneira mais rápida, né? E tem aqueles que vão se identificar com o método tradicional. Cada um vai utilizar da maneira que achar mais conveniente. Aqui a apostila trouxe alguns exercícios para vocês treinarem essa técnica, mas cada um no seu dia a dia pode utilizar da maneira que acha mais fácil de compreender, ok? E aí nós seguimos a apostila com a multiplicação. Eu trouxe aqui a tabuada do 3. Quem aí já tá craque, ergue a mão. Espero que vocês estejam treinando bastante, porque o treino ajuda vocês a memorizarem, a aprenderem e a entenderem o processo da multiplicação, que nada mais é que a adição, contando ali para vocês em várias vezes, né? Aqui na tabuada do 3, eu vou repetir as minhas parcelas 3 vezes. Então, vamos pegar lá o 3. 3 vezes 3. Então, eu pegar o 3, mais o 3, mais o 3. E aí, eu vou ter 9, tá? Então, a multiplicação, ela continua com a adição. Ela não é uma operação aleatória que veio bagunçar a cabecinha de vocês. Ela só é uma forma de mostrar que eu vou utilizar a mesma parcela em vários momentos, várias vezes, tá? Então, vamos ver aqui na continha de 25 vezes 2, como vai acontecer esse processo da multiplicação. Lembrando que todas as operações eu preciso sempre começar pelas unidades. Então, vamos lá. 2 vezes 5 é o mesmo que eu fazer 5 mais 5, 10. Prof, posso utilizar a tabuada? Pode utilizar a tabuada se você ainda não se apropriou dela, tá? Então, 5 mais 5, 10. Como eu vou ter um numeral que resta, eu vou colocar ele na sua casinha correspondente da dezena. Por que você coloca o mais, prof? Porque ele não vai multiplicar. Todo número em reserva vai somar, adicionar, juntar. Ele nunca vai multiplicar. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Mais 1 da reserva, 5. E aí, o meu final vai ser 50. Então, posso pensar também que o 25 vezes 2 pode ser 25 mais 25, tá? Só que numa operação que exige lá, por exemplo, 25 vezes 8, imagine você ter que fazer 25 mais 25 mais 8 vezes. Vai ficar muito cansativo, né? Então, a multiplicação, ela traz essa forma mais objetiva, mais direta, mais simplificada para vocês estarem, então, identificando essa somatória toda. E aí, eu trago para vocês, quando eu tenho dezenas, pode ter centenas, podem ter unidades de milhar fazendo essa multiplicação. Posso aumentar aqui quantos números eu precisar. E eu vou trazer a dezena porque vai simplificar um pouquinho mais o entendimento e a explicação, mas vocês podem treinar em casa números maiores
e ela vai se dar sempre da mesma forma. Ela não vai ter uma variável, não vai ter ali uma mudança, tá? Então, vamos pegar o número 2.468 vezes 42. Já pensou você ter que fazer 2.468 42 vezes? Ia ficar muito difícil, muito cansativo. Então, a multiplicação, ela simplifica. Vamos começar, então, com as unidades. Então, o numeral 2 vai multiplicar por todos os numerais que estão aqui em cima, tá? Um de cada vez. 2 vezes 8... 16. Como eu tenho o numeral que resta, eu vou colocar ele na casinha da dezena. Vou multiplicar o 2 vezes 6, 12. Mais o 1 da reserva, 13. Como eu tenho um número que resta, vai para a casinha da centena. 2 vezes o 4, 8. Muito bem. Mais o 1 da reserva, 9. E aí, finalizando as multiplicações com a unidade, 2 vezes 2, 4. E aí, eu tenho o resultado de 4.936. Terminei minha operação? Não, ainda preciso multiplicar a dezena. Então, vamos começar lá. 4 vezes 8, 32. Vou colocar o meu numeral lá na casinha correspondente porque ele restou. Prof, e esse sinal de mais? Lá na apostila, ele trabalha com método muito longo, muito extenso. Então, ele vai trabalhar aqui, como ele está indo para a casinha da dezena, aqui na unidade seria o número 0. Para que a gente não precise trabalhar com tantos números assim, e como o 0 aqui vai ser indiferente, eu posso colocar o sinal de mais e seguir com as minhas continhas, tá bom? 4 vezes 6, 24, mais o 3 da reserva, 27. Este numeral também vai apresentar um resto, então eu vou colocar ele na casinha da centena. 4 vezes 4, 16, mais o 2 da reserva, 18. Como aqui também vai ter um numeral que resta, vou colocar ele na casinha da unidade de milhar. E por fim, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 9.872. E vou finalizar toda essa minha operação agora, somando. 6 mais nada, 6. 3 mais 2, 5. 9 mais 7, 16. Coloco o que resta lá na casinha da unidade de milhar. 4 mais 8, 12. Com mais 1, 13. Como aqui também resta, vai para a casinha da dezena de milhar. 9 mais 1, 10. E o meu resultado final, 103.656. Olha que número gigante que nós chegamos. Então, espero que vocês tenham compreendido como é a estrutura e o processo da operação de multiplicação. Vocês podem estar sempre consultando as tabuadas que vocês montaram lá na sala de aula, no final do caderno de vocês, ou se de repente vocês têm um cartaz, um painel, né, um aplicativo com as tabuadas, fiquem à vontade. E se você já é aquele aluno que treinou bastante e já está craque na tabuada, melhor ainda, porque você pode consultar o seu pensamento, a sua caixinha lá, né, suas gavetinhas. E, dando sequência, vamos falar dos polígonos, que são figuras planas com retas fechadas e elas não se cruzam. Então, eu tenho aqui o triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, e assim nós vamos falando os nomes dos polígonos de acordo com seus lados. E assim como eles têm a quantidade de lados, ele também tem a quantidade de ângulos. Se eu tenho uma figura de 3 lados, 3 ângulos. Se eu tenho uma figura de 10 lados, vou ter 10 ângulos, tá? E os ângulos têm medidas específicas, não tem a mesma medida, o mesmo valor. Posso estar identificando com o auxílio de uma régua chamada transferidor, que é uma régua que pode ser encontrada em semicírculo ou no círculo todo de 360 graus. Ele vai ajudar vocês a identificar se é um ângulo maior, menor que 90 graus, igual a 90 graus, qual vai ser o valor desse ângulo, tá? Ele vai ajudar vocês a identificarem esse tipo de conteúdo.
Então, o ângulo reto, ele tem as medidas perpendiculares na vertical, na horizontal e fecha um quadradinho no cantinho, tá? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, que nós chamamos, tá? O ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus. Então, vamos imaginar que eu pegue essa reta e traga ela mais para baixo. Eu vou estar diminuindo este meu ângulo de 90 graus. Por isso o nome de ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus. Aí nós temos o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Então vamos pegar esta reta, vamos imaginar que a gente torceu ela um pouquinho mais para baixo. Então eu fiz uma abertura, aí o meu ângulo ficou maior que 90 graus. E a título de curiosidade, que nós ainda não vamos trabalhar com esse tipo de ângulo, tem o ângulo raso, que é igual à medida de 180 graus. Então, é a medida do transferidor. É esse formatinho que o transferidor vai ter se vocês têm ele aí na sua casa, tá? E os polígonos, eles trazem, então, a mesma quantia de ângulos, mesma quantia de lados. São figuras que são fechadinhas, não tem nenhuma partezinha em aberto e as linhas delas não vão se cruzar, tá? E aí nós vamos para a divisão. Como que esse processo acontece? Então a divisão, ela acontece assim: eu vou utilizar o símbolo da divisão quando eu tenho uma continha deitadinha, tá? E vou utilizar a chave quando eu construo, quando eu vou armar a minha operação, tá? Então, eu tenho 60 divididos por 5. Primeiramente, eu vou olhar o meu número que está na frente, verificar se ele é igual ou maior que o número que está na chave. Como ele é maior, eu posso dividir ele sozinho, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá na tabuada do 5, porque é o número que eu utilizo da chave, que eu vou fazer as minhas operações de multiplicação, tá? Então, eu faço lá as tentativas de 5 vezes 0, 0. Eu sempre preciso encontrar um número igual ou que se aproxima do número que eu estou dividindo. 5 vezes 1, 5. Achei. Então, eu vou trazer o 1 para debaixo da chave. Quando eu faço isso, aqui acontece a multiplicação. 1 vezes 5, 5. Então, eu trago o resultado aqui para o número que eu estava buscando. Faço uma operação de subtração. 6 perco 5, 1. O numeral que estava lá do ladinho, eu vou baixar ele. E aí, eu vou ter o 10. Novamente, eu vou pegar o número da chave, vou consultar a tabuada ou vou construir ela, tá? Pode ser também. Pega uma folha rascunho e vai fazendo 5 vezes 1, 5 vezes 2. Opa, achei. 5 vezes 2 é o número bem igualzinho ao que eu estava procurando. Então, eu vou trazer o 2 para debaixo da chave, faço a multiplicação, 2 vezes 5, trago o meu resultado aqui para a operação de subtração e finalizo a continha. 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0. E aí a minha operação de divisão é exata, ela fica redondinha. E aí eu trago para vocês uma divisão com centena, mas vocês podem fazer com números bem maiores e futuramente nós vamos trabalhar com números maiores aqui dentro da chave também, tá? Então, para vocês se apropriarem um pouquinho mais da divisão, nós estamos trabalhando com ele simplificado para um pouquinho mais à frente a gente dificultar um pouquinho, tá? Então, 165 divididos por 6, vou verificar o primeiro número, 1. Ele é muito menor que o número da chave. Quando isso acontece, eu vou juntar ele com o vizinho, que vai dar 16. Vou pegar o numeral lá da chave e vou começar a fazer as tentativas. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. Opa, 18 é maior, não dá. O 12 foi o que se aproximou, então eu vou trazer o 2 debaixo da chave. 2 vezes 6, 12. Então, eu faço a minha operação, 16 menos 12, 6 menos 2, 4, 1 menos 1, 0. Baixo o meu
numeral, vou formar o número 45, volto a fazer as tentativas com 6, 6 vezes 3, 6 vezes 4, opa, 6 vezes 7, 42. Não é igual, mas se aproximou, tá valendo. Então, vou trazer o 7 para debaixo da chave, 7 vezes 6, 42. Então, vou fazer a minha subtração, 5 menos 2, 3, 4 menos 4, 0. Prof, teve um resto aqui, tem problema? Não tem problema, porque as continhas de divisão vão ter essa questão de aparecer o resto também. Então, eu só preciso organizar a minha resposta. 165 divididos por 6 é igual a 27, com resto 3. Tá bom? Então, espero que vocês já estejam se apropriando da multiplicação, da divisão e que vão super bem nas provinhas de vocês. E nós nos encontramos, então, no próximo vídeo. E boa prova! Beijão!